Então, as nossas palestrantes, muito obrigado às duas por estarem conosco. Hoje temos um anjo do Harmony House. Então, bem-vinda, Sister Angeli. E outra irmã Moira, outro anjo que vem da Argentina. Então, bem-vindas. E antes de fazer a apresentação, ela está sempre em harmonia, a irmã Angeli. Eu vou começar pela Sister Moira. Ela já esteve conosco muitas vezes. Ela é enfermeira de cirurgia, de profissão. E ela está à procura desse verdadeiro amor. Juntou-se em 1976. É diretora da Brahma Kumaris do centro da Argentina. E ela é muito alegre, muito leve. E nós podemos ver através das experiências dela. E sobre a Angeli, enquanto eu sei, espero não estar a fazer nenhum erro, ela pratica 40 anos de prática de meditação e ela pertence às Caraíbas. E como eu disse, ela está no Global Harmony House em Nova York e coordena o centro de lá. É um sítio com muita ocupação em Nova York, e ela de forma harmoniosa mantém as coisas a funcionar no centro, por assim dizer. E a nível de poema, ambas as irmãs incorporam e sintetizam a harmonia e união, porque elas desenvolveram isso dentro delas, essa sutileza espiritual. E hoje elas vão nos inspirar sobre o poder espiritual e como aproveitar isto para que possamos viver em unidade e desfrutar da diversidade ou a unicidade. E vocês podem sentir por si mesmos, nos seus comportamentos, a doçura, porque elas praticam a meditação Raja Yoga, o que isso traz leveza. Então, em cada tarefa que realizamos, que ela seja preenchida com um requinte, e trabalhando em harmonia, livramos-nos do eu e do meu. E procuramos todos ter para o Supremo essa tão esperada ânsia, para que possamos então nos tornar encarnações verdadeiras de realeza e de santidade, vamos usar essa palavra, de sagrado, talvez seja mais bonito. Obrigado, irmão Manoj, por essas boas-vindas, é bom vê-lo. Anjini, de volta nesse espaço dessa família, dos valores para a vida. Já faz tanto tempo, como nós continuamos, isso parece tipo um oceano sem fim. Então, bem-vinda, Anjani. Olá, Om Shanti de Nova York. Está a chover aqui. Então, estamos em harmonia com a natureza aqui, a apreciar a água fluir. E é bom estar com a família dos valores. Muito obrigado por ter-nos conosco na sua equipa. Há muitas irmãs aqui que eu conheço bem. E é muito bom estar com todos vocês. E eu tive a ver a conversa da harmonia que estava a acontecer. E o que mais é que há para partilhar enquanto estarmos juntos? Mas eu estava a pensar a falar numa forma geral sobre esse aspecto da harmonia, é que como é que eu sou harmonioso
comigo mesmo. Então, vamos explorar com a irmã Moira esses aspectos diferentes, com aqueles que nós vivemos e com o mundo, com a extensão da Mãe Natureza, quer nos lugares de trabalhos, as pessoas que você entra em contato no dia a dia, e diferentes aspectos que possam ser desafios para nós. Então, como é que eu estou nesse espaço onde eu começo comigo mesma, e a Sister Moira pode partilhar, mas o que eu estava a pensar na harmonia, eu fui para os meus dias de infância. E eu vi que bela vida foi. Numa grande família, nós éramos quase 40 a viver em 2 casas. E eram muitos próximos uns dos outros. Então você pode imaginar, adultos e crianças. Brincávamos, podia haver discórdias. Nós fazíamos tudo juntos. Mas nós nunca vimos que nós tínhamos conflitos. Nunca vimos que nós não estávamos em harmonia. Nós não vimos o negativo, porque esse momento que havia um desacordo, por exemplo, comigo e meu primo, nós éramos como se fosse um. Nem os pais nos diziam coisas para nenhum de nós, portanto, nós éramos muito próximos, permanecíamos assim com muito amor. E mesmo até hoje, a família é tão grande, cerca de 50, 60 primos, primas, espalhados por diferentes países, mas mesmo assim é esse amor, é esse cuidado, esse relacionamento que partilhamos desde crianças. E isso é que nos sustentou, porque as nossas famílias nos sustentaram de uma forma tão bela. Então, de uma forma mais abrangente, esse amor e respeito, nós não podemos dizer que 100% não discutimos, mas havia também muito amor, que nos mantínhamos juntos. E a imagem que veio à minha mente é das flores. Se você olhar para as rosas, tem as pétalas, mas aquele receptáculo que segura todas as pétalas juntas. E isso cria a beleza da flora. Pode haver ventos, tempestades, neves, tudo. Às vezes até a neve chega em novembro, mas a rosa permanece rosa junta. As pétalas permanecem juntas. Então isso é quando eu vejo a minha jornada da vida, com essa qualidade da harmonia. Isso está mesmo no núcleo da alma. E de pertencer a Baba, isso dá força, essa força ainda permanece. Eu estou aqui, todos sabem que esse centro é o centro onde fica a Sister Mohini. Portanto, viver com o Senhor, viver com muitos outros. Então, os outros dizem, nós vivemos todos em harmonia, mas a vir para minhas próprias experiências, o que é auto-harmonia, ou harmonia comigo mesma, como é que ela é e como é que eu sinto, eu vejo que a minha mente, meus pensamentos, eu diria o meu intelecto, e quando a minha natureza pura estão todas alinhadas, eu sinto profundamente um sentido de estabilidade, porque a harmonia dá essa experiência de estabilidade, a harmonia dá essa experiência de força, que você consegue segurar algo junto. Então é assim que eu me sinto. E se eu der um passo ao lado, em qualquer um da minha mente, e algo que não vai me trazer felicidade, então os outros dois também vão seguir.
Então eu crio aquilo que está dentro de mim. Então significaria chegar naquele lugar onde não estou descansado. Portanto, há um custo extra para fluir aquilo que eu dizia. Então eu posiciono-me dessa forma, onde eu posso olhar para essas três coisas de forma muito frequente. E quando não estão alinhadas, eu dou um passo, eu vou para Deus para buscar essas forças, para criar essa estabilidade interior mais uma vez. E outra coisa que eu estava a olhar para essa imagem da harmonia são os meus 5 dedos. Como esses dedos são juntos de uma forma boa para apanhar alguma coisa. Então, por exemplo, para agarrar uma caneta. Portanto, eu preciso das qualidades de suporte que me ajudem nessa qualidade da harmonia, de usar os 5 dedos e trazê-los todos juntos. É assim como uma flor. Elas têm que estarem juntas para criar uma beleza. Então, quando eu penso para mim, tem a ver com aceitar. Eu penso no amor, eu penso na humildade, no autorrespeito, mas não posso esquecer da lembrança de Deus nisso, porque a fonte, a força, vem dar-me esse poder para usar essas qualidades. Portanto, Ele é o único. E esse único é que desempenha um papel muito importante na minha vida. E a Sister Moira agora vai nos contar como utilizar mais essas qualidades dentro de si mesma. Eu estava ao escutar sobre a sua infância e estava a lembrar-me dos meus antecedentes. As famílias ocidentais são diferentes. Nós crescemos numa fazenda, num sítio, um sítio afastado, mas aos 6 anos fomos para a escola. E só vimos para casa passado 2 meses e ao fim de um ano tínhamos férias. Então isso foi uma forma de viver a diversidade. Porque no quarto da escola nós éramos 6, diferentes partes da América Latina, desde o Canadá, ou pessoas que vivem nas Malvinas. Então, para mim, viver na diversidade foi a única forma. E eu achava divertido. Nós tínhamos muito em comum. Isso foi o que nos tornou fortes. Tínhamos muito essa orientação desportiva, mas todos tínhamos essa consciência dos nossos pais, mas isso nos trouxe de uma forma muito única. Portanto, essa união era muito preciosa entre nós. E havia uma senhora muito extraordinária que ela fazia com que essa escola fosse uma família. Uma família de pessoas de sociedades diferentes, de partes da sociedade diferente. Então, havia tanto amor e nós estávamos de tal forma uns com os outros que isso refletia muito, não apenas na escola, mas nós éramos orientados muito para a vida desportiva. E isso era aquele trabalho de equipa. Então isso foi uma forma tão grandiosa que nós tínhamos que fazer as coisas juntas. Não havia muito individualismo. Então esse fazer juntos significa tudo para nós. Então eu penso que a fundação para mim foi de estar na diversidade, mas também ser um própria. Eu não me recordo a comparar a essa idade, talvez veio um bocadinho depois, eu realizei que cada um tem os seus valores, e o professor, que era quase uma mãe para nós, eu só voltei para casa aos 15 anos, portanto foi como... Ela nunca comparava, havia sempre aceitação com aquilo que nós éramos e quem nós éramos, e foi isso que eu aprendi dela de uma forma tão natural, que tudo
é possível quando nós estamos juntos, tudo é valioso quando estamos juntos. Então, para mim, quando eu fui viver numa grande cidade, eu estava um bocadinho em desarmonia, porque eu era uma pessoa do campo, crescer num sítio tão bonito e depois fui para uma cidade onde há tanto individualismo e eu senti essa desarmonia. Mas mais uma vez eu realizei que a nossa própria resiliência, o nosso próprio amor pela unidade permitiu-me tapar essa lacuna. E eu adaptei-me a uma cidade muito ocupada como Buenos Aires. E depois foi quando eu realizei, não apenas as pessoas com quem eu vivia, mas as pessoas todas ao meu redor. Eu gosto muito das pessoas, de estar com pessoas. Não importa que eles são ou como eles são. Eu gosto muito. Mas uma vez que eu fui, há 18 anos atrás, ver a Brahma Kumaris, eu vi isso como uma família global, com uma diversidade incrível, mas tínhamos tanto em comum, temos esse estilo de vida que fez os nossos ideais se tornarem uma realidade, de viver numa comunidade. E é claro que tem desafios imensos, como nos relacionamentos com os outros, já vamos falar sobre isso, mas eu sinto que a unidade para mim, espiritualmente falando, tem a ver com a minha própria autotransformação. Viver com backups, companheiros de serviço e mesmo trabalhar, eu comecei a ver nesse espelho do meu próprio caráter, onde há desarmonia e onde havia criação de conflitos. Então, realizei o quão é importante estar com os outros e não fugir para poder entender, aprender e sentir e abraçar a minha própria mudança. Isso é uma jornada tão bonita quando nós somos capazes de focar o que tem de ser curado e também ser aprendido. Muito dessa desarmonia ou qualquer conflito que nós criamos, isso tudo tem a ver com traumas. E pensar de coisas que aconteceram na nossa infância e que nós temos que curar. Mas isso tudo vai aparecendo, isso é mostrado nos nossos relacionamentos. Então eu sinto muita gratitude por estar num caminho que me dá tantas ferramentas, que me dá uma atmosfera para verdadeiramente permitir-me ver quem sou eu, mas também quem eu quero ser. E eu não quero fazer cair essas expectativas de professores, de sênios, de qualquer um, porque só ser o melhor de quem nós somos, isso é o que nos permite sentir-se tão seguros e não deixar cair as expectativas, mas as expectativas que eu também tenho pelos outros, portanto deixar isso cair. Então introspeção é uma forma muito maravilhosa para mim mesmo, para minha própria transformação, tornar-me muito consciente desses ambientes que podem ter desrespeito, ou ser um bocado conflituosos, e tornar-se um bocado mandão. Portanto, há muitos aspectos de automudança que contribuem para os relacionamentos que hoje em dia eu tenho, que eu aprecio. Eu adoro a minha vida espiritual. Em qualquer lugar no mundo, eu posso pensar que eu tenho um propósito de servir. Então para mim, é alinhar-me com quem eu sou, qual é o meu propósito elevado e esses jogos de mudança. Então talvez, Anjani, conduzir alguma reflexão sobre esse aspecto de harmonizar-se com o eu. Sim. Vamos despender 2 minutinhos
num espaço belo e seguro, onde essa qualidade maravilhosa, essa qualidade que traz paz, essa qualidade que dá a experiência que a vida apenas flui. É como ser, é como um lago. E o vento muito gentil, as águas estão muito calmas, o ar está a passar, os pássaros ao chilrear de uma forma tão bela. Então essa experiência de que tudo está alinhado, tudo está no seu próprio passo. E quando você olha para isso, essa é a própria beleza. E é o mesmo para o eu. Eu olho para a minha mente e a minha mente cria os pensamentos de amor e de paz. Mas quando a mesma mente cria pensamentos que dá-nos a experiência de desperdício, eu não luto contra a minha mente, mas eu gentilmente e amorosamente, e a saber que a minha mente é bela e tem a capacidade de criar o que é belo, com muito amor, com muito cuidado, e mover nesse doce espaço do eu interior. Então eu crio esses belos pensamentos e o meu mundo muda. E o criador desse belo mundo, esse mundo interior, então eu fico orgulhoso por criar esse mundo, porque eu vivo nesse mundo. Então deixe que cada um de nós, neste momento, crie o melhor dos melhores para o eu interior. Om Shanti. Obrigado, Anjani. Nós podemos começar esse aspecto de harmonizar com os outros. Você tem alguma história que queira partilhar conosco sobre como você superou, como você lidou com algo que estava a incomodar ou a pará-la de alguma maneira? Quando você vive com pessoas que você realmente não conhece, essas qualidades são fundamentais para nós. Mas ter as nossas próprias ideias, nós temos todas as nossas formas de ver e fazer coisas, e não há formas erradas. Mas quando eu consigo ver desse lugar, então pode haver uma discórdia. E às vezes essas discórdias não soam como discórdia, porque estamos apegados a esses pensamentos, às nossas ideias próprias. E estamos tão apegados a essas coisas que nem realizamos. E isso acontece. Até que um dia, quer venha de Baba, ou venha de outra pessoa, seja um sênior. Portanto, quando esse espelho vira e você é forçado a olhar para ele, você diz, mas espere um minuto. Essas coisas exteriores estão a criar um cansaço. Então, o que é que eu tenho de fazer? Então, eu vejo
que esse fio dessa conversa vai sempre trazer-me de volta para mim mesma. E isso é onde eu especificamente vejo esses aspectos de fazer o meu empenho pessoal, realizar os sentimentos dessa discórdia. É um ato simples. Então, quanto mais nós estamos com Baba, está tudo bem como somos crianças, pode acontecer essas discórdias aqui e ali, mas não está bem quando, conhecendo aquele que está a apoiar-me, a sustentar-me nessa jornada, é Deus. E então, é uma realizações profundas que eu tenho de fazer as coisas que eu tenho de fazer para mim mesmo. Mesmo que eu tenha que desenhar a minha mente, remover a mente de tudo que ao meu redor, e ir para esse ninho com a minha mente e permitir que de estar nesse lugar haja um fortalecimento com Baba, para que eu possa trazer essa harmonia ao meu redor. Até hoje, eu posso dizer para mim mesma que eu tive pessoas a lembrar-me ter harmonia, que é o globo de Harmony House, esse centro. Porque você tem que dar um passo sempre adiante. E eu olho e vejo profundamente as razões que podem criar esses sentimentos que não seguram as pétalas juntas, porque todos estamos todos a viver juntos como se fôssemos pétalas. Então cada um de nós é tão belo da sua própria maneira. Então uma coisa que está a vir através da minha visão, que eu não consiga ver a beleza daquele momento que está a passar. Então o que é que está a vir diante de mim, que eu fico apanhada por qualquer coisa, e eu realizo que às vezes os nossos próprios valores podem se tornar um obstáculo. Por exemplo, uma das coisas que eu não gosto é de falar dos outros. Eu não gosto de falar de ninguém. E quando alguém vem com histórias de alguém, é como, tudo bem, você pode me dizer uma ou duas vezes, porque você está à procura de força e de apoio para sair disso. Mas se vem uma e outra vez, então, como diz sempre a Dini Morini, isso são sanskaras. E então, é como discernir os sanskars e quando de alguém que está a pedir ajuda. Então uma pessoa está muito clara e aberta, mas também essa força pode tornar a sua fraqueza nesse momento. Então você tem que ver como partilhar essa força, porque você não quer criar dor para ninguém. Então a vida é uma aprendizagem. E eu aprendo de cada um que surge diante de mim. A alma que reconhece a alma, que reconhece Deus ou não. Mas todos são amados por Deus. Então eu digo sempre para mim mesma, o que é que eu tenho de fazer para olhar todos da forma que Deus olha? Acho que é isso que eu disse. Portanto, o empenho que eu faço para mim mesma dá uma grande recompensa e eu mantenho a crescer a cada espaço.
Você disse não entrar nisso de conversa dos outros, porque isso é como um cancro para a alma. Então é tão importante, porque aquilo que nós vemos nos outros é aquilo que surge nos outros. E isso não para aí. O que é que nós vemos nos outros também surge em mim. Então, é uma prenda ter essa natureza de não criticar os outros. Isso é um componente importante para a harmonia na família, numa equipa, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Eu também gosto desse aspecto de tomar refúgio nesse ninho, de regressar para si mesma. Há muitos anos atrás, eu tive muita oposição aqui na Brahma Kumaris Argentina. Eu tenho que admitir que foi um momento que era uma pessoa muito controladora, mandona, de controlar os outros sobre... Tem a ver com uma insegurança interna. E isso então rompia a atmosfera. E quando você está numa posição que você tem que lidar com algum processo, há muita projeção de si de qualquer maneira. Portanto, há um preço a pagar que é, talvez seja responsável ou não, mas cada um pode ter o seu desconto do que é a minha responsabilidade e o que é que as pessoas estão a projetar nessa figura de autoridade. Então, para mim, foi muito bonito ver o quanto, naquele momento, que eu estava desafiada de forma tão forte. Foi uma lição muito poderosa que eu aprendi. E a ajuda que eu tive nessa altura foi dos sêniors. Porque quando nós vamos no caos dos relacionamentos, pode não ser tão claro como lidar com as situações. Então, como proteger? E naquele momento, as dadas estavam ao redor, e foi muito importante para mim saber que a Dadi Janki confiava em mim. E também foi muito importante para mim ter o apoio da Didi Mohini, que muitos de vocês conhecem. E ela é coordenadora das Américas e agora também da Brahma Kumaris. Mas ela sempre disse palavras que eram: tudo vai estar bem. Mas quando ela dizia isso, eram palavras carregadas de bênçãos, de bons votos e com poder, coisa que eu não sentia nos outros. Em muitas situações diferentes, ela dizia: vai tudo correr bem. E eu dizia: como é que ela sabe isso? Mas sim, as coisas começaram a se tornarem bens. Então, ela colocava-me no meu auto-respeito, fazia-me pensar, ajudava-me a pensar. E depois houve também olhar para qual é a minha responsabilidade do conflito na situação. E eu recordo-me de uma das sêniors que esteve consigo a semana passada. Ele veio ajudar-me. Então, tudo aquilo que eu sou responsável, a minha bondade está lá e eu tenho que valorizar a mim mesmo. Então, nesse sentido, estender aquele quem você é e apreciar quem você é. Então, o que isso significa? Não a mim mesmo, mas também aos outros e a Deus. Mas eu lembro naquela altura, porque eu tinha o meu autorrespeito muito baixo, mas eu sentei em meditação e tomei refúgio na visão de Deus. E depois então ele mostrou-me qual foi a minha dignidade, ou qual era a minha dignidade. As pessoas eram muito críticas, era uma tempestade ao meu redor. Eu tive uma bela experiência de quem eu sou.
nos seus olhos. E o que ele vê? O eterno eu, o eu poderoso, o eu verdadeiro, o eu puro. E é como se estivesse a ser recriada nessa visão. E esse é um lugar salvo para ir. E quando nós estamos nesse desconforto, numa situação difícil, regressar ao silêncio, regressar a esse ninho de quem eu sou e a quem eu pertenço. Isso traz-me nessa experiência calorosa de amor, de uma aceitação totalmente incondicional. Eu não tenho que provar nada para ele, mas eu preciso apenas ser. Mas principalmente de tudo, aquilo que eu tenho de ser é honesta. Honesta comigo mesmo. Porque no momento que eu reconheço que o que tem de ser transformado, isso é metade da cura. Então nós sabemos que podemos tomar ajuda, mas também reparamos os relacionamentos, nós magoamos outros, e ter essa responsabilidade também de pedir desculpas ou perdão. E é renovar-se a minha visão pelos outros. Então é tão interessante o poder do Drishti, o poder da visão, de como os outros, quais são os espelhos que mostram a alma de uma determinada maneira, depende de mim ou de um líder de uma equipa. Então, os pais, a visão que nós temos dos filhos, é tão importante firmar, portanto, quem nós somos, quem eles são e as possibilidades. Então, o poder da visão cria a realidade e pode transformar mesmo o lado negro de alguém que tenha cometido um grande erro. Eu tenho essa experiência. Então, as dadis, quem mais? É o legado e a prenda que nós temos. Nós cometemos erros, íamos ser com a dadis, e a dadi Janki, eu tinha que falar minhas pequenas histórias, e às vezes eu nem dizia nada. No momento eu dizia, ela não deve ter entendido nada que eu disse, mas aquilo acabou. Mas essa visão pura, que permite que alguém recrie-se, que comende outra vez, com uma página em branco, e que permite que você seja quem você realmente é. Então isso é algo que nós podemos fazer todos os dias, porque nós somos desafiados todos os dias. Viver com pessoas, tentar fazer coisas juntas. Você vive no Harmony Rose. Eu vivo num sítio chamado Paraíso. É uma prenda que Baba nos deu. É um lugar como um paraíso. Mas às vezes entre nós podia ser um inferno, mas às vezes nós damos risadas, somos 5 pessoas a viver juntos. E se nós estamos juntos nesse caminho espiritual, nós nunca teríamos nos cruzado no mundo, porque somos tão diferentes. E mesmo assim, nós somos tão importantes uns para os outros. Temos significados uns para os outros. E estar juntos, pelo menos para mim, essa família espiritual, eu aprecio. Porque algumas almas são tão simples, mas mesmo assim, são verdadeiros diamantes preciosos, com tal nobreza, com tal pureza, com a honestidade e a lealdade ao Deus que eles têm, é uma prenda todos os dias da minha vida. Então, verdadeiramente, eu sinto uma gratidão profunda pela oportunidade de estarmos juntos e de aprender no espelho dos relacionamentos. Então, tudo isso é medido do quanto harmonia há no nosso relacionamento. Esse é o termômetro. Então, nós sabemos quando estamos a fazer as coisas bem, ou como nós estamos assim, um bocadinho desviados e temos que regressar ao sítio e ter atenção por mim mesma. Porque se eu faço algo profundo para mim mesmo, então esse é um indicador. Mas eu sinto que o nosso relacionamento transformou tanto que esse é um momento
de mudanças mais sutis, mas também um momento de alegria, porque depois de uma longa jornada, também essa maturidade e essa aceitação que nos traz juntos para de uma forma muito bonita. Então, quando vivemos nesse ambiente, isso traz tantas coisas que permitem que as pessoas sejam quem são. E estão nos olhos de Deus. Nós somos todos únicos e preciosos. Então, esse é o jogo de harmonizar, descobrir a unicidade de cada um, onde todos nós nos encaixamos. E uma vez alguém disse a Daddy Yankee em Nova York, e ela não entendeu o que era esse melt pot, que eu nem sei, uma mistura de cores que fica cinza. E a Daddy disse, não, os backups não são esse tacho, somos um grande mosaico, uma peça de arte, onde cada peça desse mosaico mostra uma grande imagem de uma família extraordinária global. É isso que representa. Não apenas backups, mas toda a família. E se uma peça está a faltar, toda aquela imagem perde valor. Então, cada um é tão necessário a desempenhar o seu papel e ser o melhor de si. Então, eu acho que é um tempo extraordinário, onde nós brincamos com as especialidades e tudo que nós fazemos agora é revelado dessa maneira. Isso é muito bonito, Sister Moira. Se você pensa, vire esse espaço sagrado de silêncio do eu. Então deixe-me ver-me nesse espelho dos meus relacionamentos. Então deixe-me ver a luz que eu estou a brilhar através dessa conexão, de cada interação. Então deixe-me tornar consciente do quanto eu contribuo para a harmonia e permito que às vezes em umas conversas que haja paz, estar presente de forma respeitosa e estar em aceitação total. E tudo aquilo que eu preciso fazer é ser o que eu sou, naturalmente. Quem sou eu? Não preciso de comparar, não preciso de competir. Então deixe-me ficar consciente de qualquer interação que eu precise brilhar a luz das qualidades que essas qualidades desafiam hoje em dia. Então eu tenho que harmonizar. Eu torno-me então consciente da luz que eu ofereço. Então deixe-me confiar. Então eu visualizo a proximidade, a confiança, a cooperação, então deixe-me irradiar essas qualidades nos relacionamentos de perdão, e deixe-me regressar
para esse espaço sagrado, of God's vision of me, com a visão de Deus sobre mim. sees me, Como é que Ele me vê? how He allows me to blossom, to who I really am, Então, como Ele me permite que eu seja quem eu verdadeiramente sou, e aceite totalmente protecting. a sua proteção. I create the world around me. My Então, eu purity, crio um mundo ao meu redor, com minha visão pura e meus sentimentos puros. so let me breathe deeply Então, deixe-me respirar profundamente and keep that feeling of trust, e manter esse sentimento de confiança, of harmony, de harmonia, I relate na forma como eu relaciono com todos que estão ao meu redor. Om Shanti. That's so beautiful, Moira. É muito bonito, Moira. Listening stories, interesting Histórias interessantes, visões interessantes, dentro da vida dos yogas, nessa jornada, or the path one has to nessa jornada, nesse caminho, que alguém tem que caminhar. Porque nós viemos para Baba things with com muitas coisas. Hey Baba, Eu sempre digo que, time in the Murli. He picks them sempre na Mul, to make them into Brahmins. ele diz que somos Shudras que tornamos Brahmis, Brahmis que se tornam anjos, anjos que se tornam divindades. Então nós temos que pensar que eu sou esse ser, nós sabemos Perfection in the soul, que é essa perfeição da alma, mas quando nós ourselves, olhamos para nós mesmos com essa honestidade, com esse amor e com esse reconhecimento, realizing mais profundamente realizamos quem eu sou e a quem eu pertenço na nossa jornada, they just dropped off. Like Moira was todas as bagagens são largadas. being bossy, Quer seja um sanskar de ser mandona, de controlador e todas essas coisas, se você olha para isso agora, tornou-se insignificante, eles já não dizem nada mais para nós, porque você não quer essas coisas mais, nem usá-las. how those same qualities Mas quando nós vemos essas mesmas qualidades, they actually gave me na verdade, elas deram de volta a minha força, porque elas me puxaram. what I wanted to be. Quer dizer, elas me empurraram para ser quem eu tinha de ser. Então, se eu tenho essa qualidade do controle, eu vou usar nos outros, I turn it back to myself ou vou regressar para mim mesmo e dizer, ok, deixe-me comer, with Baba Shri. ser um verdadeiro guia de Baba, com o Shrimati de Baba para conduzir a mim mesma. Então, essas fraquezas, elas podem ser voltadas, And take those same weaknesses and put ourselves in a box and think, I have no worth. ou poder então colocar elas tudo numa caixa e dizer, eu não sou digna. So powerful. Ou então dizer, não, eu sou digna e poderosa. Worth through the eyes of another person whom I Às vezes olhamos this is where aos olhos de outras pessoas the world in general. e vemos o mundo como ele se tornou em geral e What I would like to share on aquilo que eu gosto de partilhar quando vem para o mundo, with both world and Mother Nature e mesmo com a Mãe Natureza, eu diria que uma das coisas que eu fiz é criar experiences of relationship. experiências diferentes, criar relacionamentos diferentes com o Baba, porque I discovered that eu vi e descobri que se todos os relacionamentos que nós estamos a dizer, from what he mas mover-se para aquilo que ele diz, para a realidade da minha própria vida, eu tenho de fazer. E então, Harmony House, estar aqui no Harmony Rose, Baba's around, right? Bab Dada. So há sempre essa imagem de Bapdada, with days que é na sala de meditação. kitchen and I Eu tinha Baba na cozinha, no quarto, quando eu saí da casa. Então, o que eu fiz foi, na altura do Covid,
ver todos esses babas tão pessoais a nível dos meus relacionamentos. Então, quando eu acordo de manhã, o que é que eu vejo? Eu vejo meu amado Baba. Quando eu deixo antes das 4 para ir para a meditação da manhã na Harmonia Rosa, quem é que vem comigo? Eu entro na casa, na Yagya de Baba. Então, esses relacionamentos permitiram muito para quando eu vou servir o mundo em geral. Aqueles que vêm aqui, mas também aqueles que não vêm aqui, quando nós temos que fazer serviço lá fora. Há tantas coisas a acontecer esse ano, muitos programas estão a acontecer no exterior, mas experiências de receber de todos esses relacionamentos. Isso dá-nos uma força interior da alma, que você não está sozinho naquilo que está a acontecer, mas a responsabilidade é daquele que verdadeiramente está a tomar a responsabilidade, que é o meu parceiro. Então, é um belo sentimento, e eu penso na Mãe Natureza. A Mãe Natureza é extraordinária. Eu posso me queixar, mas ir à praia. Então, a beleza da chuva, ok, pode estar muito calor, eu não gosto do calor, mas, mais uma vez, como é que eu trabalho com o corpo? Quando algumas vêm e dizem, está tão muito calor. Então vamos pensar de um lugar muito pacífico, muito desapegado do corpo. E o que você experiencia? É que talvez não é tão frio, mas o calor já não está a afetar como estava na consciência física. Portanto, tudo a ver que tem com calor ou frio. Portanto, pensar na Mãe Natureza, ou mesmo até as situações que acontecem no mundo de hoje. Isso leva meus pensamentos e todas as coisas que estão a acontecer. E uma pessoa pode... Não percebi. Então, o que é que eu tenho que fazer? Estar no relacionamento com o único, e como a Sister Morini partilha de uma forma com essas visões, a Vyakti Parivar, todas as noites. Então, eu posso receber uma força através disso que guia a minha mente para segurar o intelecto e de ver como isso se torna a minha performance no dia a seguir. Então, essa é a força de todos os relacionamentos com Deus nesse momento, e isso para mim é tão importante, porque todas essas coisas exteriores são mudanças. Então, quando você trabalha em si para transformar esses sanskaras e ver a beleza que há na alma, experienciar aquilo que nós queremos, mas o desafio que está acontecendo agora é que é um nível diferente. E eu tenho de perguntar a mim mesma, o quanto eu estou preparada para todos esses desafios diferentes. Porque os desafios que eu tenho experienciado na minha jornada, eles aparecem. Eu apareço como? Com os meus relacionamentos com Baba. Eu apareço com tudo onde eu sinto que eu posso ficar forte, dar amor e poder para todas as almas do mundo, incluindo a Mãe Natureza. Bueno, agora eu vou passar para si, para você partilhar e fecharmos com a meditação. Então, esse aspecto do relacionamento com a natureza, para mim é uma coisa tão querida, porque eu sempre penso comigo mesmo, Baba fez-me viver num sítio tão bonito, e aquilo que eu aprecio tanto, nessa perspectiva espiritual, é esse respeito com a matéria, que traz nesse tipo de amizade, de harmonizar-se com a natureza. A natureza sempre fornece tudo de uma forma abundante, então tudo que nós temos, os espaços que nós ocupamos, é uma prenda para nós. Até o corpo, como
eu trato, portanto, esse é o primeiro relacionamento com a natureza, o quanto é que nós cuidamos, nutrimos e fazemos esse exercício, vestimos aquilo que é necessário para dar um melhor uso digno a esse corpo. Então, outra coisa é aquilo que nós temos e que nós cuidamos, e gosto desse aspecto de utilizar tudo mais com uma necessidade do que uma ganância. Então, por um lado, há uma grande abundância, posso dizer, na Argentina, uma inflação de 126% ao ano. Cada vez que eu venho aqui são 40 e tais por cento. É uma hiperinflação. Talvez 200% no final do ano, mas isso é loucura. Então as pessoas estão a sobreviver. Mas do outro lado eu vejo o quanto esse amor e harmonia pela natureza e esse respeito pela matéria traz a abundância em si mesma. E quando nós interagimos com a natureza, com essa intenção elevada de dar, de oferecer, de servir, tudo o que nós podemos fazer, ela pode fazer é curvar-nos e nos servir. Então tudo aquilo que eu preciso, ou aquilo que tem que ser feito, vai vir ter conosco de forma natural. Isso vem ter conosco. Mas nós não podemos ter a posse, acumular. Nós temos que reutilizar, nós temos que reciclar. E agora que nós estamos nesse lugar, eu comecei a fazer, acho tão divertido fazer a jardinagem, fazer o composto. E é uma maravilha ver a lei da natureza, como ela opera, como ela fornece tudo, como ela interage. E esse silêncio, quando está tudo disponível para nós. Então, eu acho que nós temos, eu adoro pensar que aquilo que nós fazemos com a natureza hoje vai se materializar no paraíso verdadeiro no futuro. Mas tudo isso vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a forma como nós conectamos com as coisas e como é que nós partilhamos as coisas. Isso é uma maravilha. E eu sinto muita gratidão todos os dias. Eu vou dizer um segredo. Eu adoro rosas. E temos aqui muitas rosas bonitas. Temos um tipo de rosa chamada Charles Aznavour. E essas rosas, elas abrem em outubro até julho, sem parar, sem parar. Tantas flores. E todos os dias, quando me acordo, eu vou lá e falo com elas. E criamos um relacionamento tão amoroso. E vemos como é que a natureza responde à nossa vibração. Então eu posso imaginar um momento em que nós todos nos tornamos completos. Como a matéria irá responder a isso. O poder da pureza, a pureza original das almas. E o mundo irá surgir nos nossos mentes, corações, e depois vai também chegar à natureza. Então eu penso que esse é o momento desse jogo belo que nós temos, de estar conscientes de como responsáveis nós somos para apenas utilizar aquilo que nós precisamos e sobrepor essa ganância que traz essa desarmonia com a natureza em si mesma. Então, eu gostava de partilhar uma coisa nesse ponto, que tem me ajudado muito a aprender e a respeitar a natureza, é que cada manhã, quando eu saio de casa, uma coisa é quando eu acordo e digo bom dia a Deus, mas quando eu saio, eu olho para o mundo, eu digo para a Mãe Natureza, bom dia. Então essa saudação à nossa Mãe. E depois, bom dia a todas as almas do mundo. Por quê? Isso dá para mim a experiência de trazer todos juntos. Eu, com Baba, com a Mãe Natureza e com todas as almas. E isso dá um grande sentimento belo, um sentimento confortável de que, na verdade, é um sentimento de segurança que traz quando
todos estão juntos, porque nós todos abraçamos ou seguramos-nos juntos. Eu sei que o tempo já está a chegar. Anjali, when I think of how beautiful E quando eu penso o quão bela é a criação, eu também penso o quão belo é o Criador. yeah, so beautiful. Sim, So much sim, é tão bonito. Então agora é consigo, Manoj. Então, muito obrigado. Aqui é uma questão no bate-papo. Você falou sobre o paraíso, o harmonia rosa. Então, essa dança de harmonizar os sanskars da Idade do Ouro, essa é a pergunta. Se a Idade do Ouro já está lá. well, I think it exists within us. Eu acho que ela existe dentro de nós. Express it. E agora nós temos que expressá-la. Porque se nós pensamos para nós mesmos como seres eternos, Pure sanskar então esses sanskars puros lying within. estão dentro e alinhados. E quanto mais fazemos com que eles surjam na forma futura, na forma de divindade, ou mesmo agora na forma angélica, Expression. mais vai haver essa expressão, porque a Idade do Ouro é igualmente eterna como a Idade da Confluência ou a Idade do Ferro. Agora, é aquilo que precisamos é expressar. Não sei se a Angeni quer dizer alguma coisa. Eu também digo que a Idade do Ouro é o nosso mundo interior. Quando o meu mundo interior vai para esse estado de todas as qualidades estarem completas, como o Baba fala, então esse é o meu mundo dourado. E então, esse mundo será muito fácil, ou será acessível facilmente, porque quando nós não criamos nada exteriormente, toda a criação acontece dentro de cada um de nós. E Baba põe essas belas almas num belo mundo. E o que acontece? Nós vivemos nesse mundo. E nós criamos para nós mesmos. Então, sim, continuar a criar, experienciar a beleza e alcançar esse estado completo. E então o mundo é nosso. Baba diz, vocês conseguem ver as árvores do mundo novo, eles estão diante de si. O que é que significa? Eu estou a ver o meu próprio estado de perfeição, o meu próprio mundo da Idade do Ouro. Então, viver esta experiência bela, que nós temos essa capacidade de criar e de viver. Ok, muito obrigado. Isso faz me lembrar que nós temos o episódio de ouro foi harmonia. E vocês falaram tanto da Didi Morini. Então, muitas coisas foi esse episódio de ouro. E eu devo dizer que esse foi o primeiro workshop que tivemos com interação. Então, muito obrigado a Moira por aceitar e a Angeni também por ter aceito esse formato. Então, pedir agora aqui os agradecimentos dos sêniores Ashok Mehta e a Cláudia. Ok. Foi um agradável diálogo. Muito obrigado, Moira. Eu acho que as duas trouxeram as experiências pessoais e esse trabalho com Baba, com grande harmonia. E o que foi interessante é que ambas viveram em grandes famílias, mas agora o que vemos é viver numa família nuclear, que causam mais problemas a nível de harmonia. Então, irmão Moira disse coisas belas sobre a família, de como aproximar-se juntos, ficarem juntos, mas é muito importante focar na mudança
do nosso estilo de vida enquanto família. In India, most of us Na Índia, a maior parte de nós alone because I was the only child. vivem sozinho, porque eu sou o único filho, portanto não tive essa experiência de uma família grande. Mas Together vivemos juntos in our buildings where we all, em andares, grew together. mas crescemos juntos, viajamos juntos That are very well to from e entendemos todos muito bem a nível status of the society. de diferentes estratos da sociedade. Então acho que a harmonia começa na infância Starts basically. e isso basicamente forma-se no sanskar. Quando nós aprendemos The first feel of being in harmony with the surroundings. Then e ficamos em harmonia com aquilo que nos rodeia na escola. probably that harmony may not come. I still recollect I had a school in which Eu estive numa escola, in the town and era a única escola all your every da cidade, onde havia o filho do mais rico status in the society. e o do filho do mais pobre. E todos vivíamos juntos. That was very interesting. E isso foi muito interessante. I have seen Eu vi work in a Moira trabalhar em Buenos Aires, estive um tempo com ela see how e vi o quanto harmony, obviously they live a harmonia de viver juntos no centro works e como ela trabalhou na sociedade, a todos os níveis, desde o parlamento, dos ministros. Acho que a Moira bem é capaz de ter uma grande mudança na atitude I could see the harmony e eu posso ver a harmonia every minute in her life, praticamente a cada minuto da sua vida. working with as an event. But the Harmony House in New Mas a harmonia no Harmony House em Nova York é um símbolo de harmonia. lived there, Muitas vezes eu vivi aí and it was very enjoyable. e foram muito agradáveis e eu penso One of the points which I que um dos pontos que eu penso was muito bem foi sobre creation within, a criação interna harmony within ourselves, create a golden age. e criar essa idade do ouro dentro de nós. E eu sempre senti que eu estou vivendo uma idade do ouro. Whatever happens outside, O que quer que aconteça lá fora, my way of thinking and living. And the roses today, e as rosas de hoje, eu estou em Montabu, I'm God. nós fomos ao jardim e está cheio de rosas. My better half, Shirin Ben said, I've never seen such a beautiful rose Eu garden nunca vi tantas rosas belas in Mount Abu. em Montabu, In full bloom. So I think completamente a florirem. mentioned by Moira Ben and what's happening here in Mas o que está acontecendo aqui em Montabu, estamos em harmonia com a natureza, was so beautiful. It was at this time up um belo lago, filled up, the lights around, and the gardens that have been created by os jardins estão a ser criados pelos pelos filhos de Baba em Montabu. the surroundings. Então essa harmonia com o que há ao redor e com a natureza. It was a very happy. Gostei muito desse diálogo, foi harmonioso, belos pontos na vida pessoal, na vida profissional e no trabalho de Baba. Então, muito obrigado por trazerem esse foco sobre a harmonia e a forma de viver. Obrigado e Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. We're all in different time zones Todos estamos diferentes fuso horário, to hear mas foi muito agradável escutar ambas. harmony between one another. E essa harmonia que temos entre um e outros, So many different e isso trouxe tantos aspectos diferentes da harmonia. when E eu gostei muito quando about the petals a Jani falou of the petals. das pétalas da rosa e dos 5 dedos, gostei disso. Então, Reality it is na realidade, and we don't é assim, harmony if one finger is missing. se não temos harmonia, um dedo que foi cortado, as coisas não podem ser feitas da mesma maneira. When E também quando Moira disse sobre o mosaico, se é uma peça que está a faltar no mosaico, como a Dade disse, portanto a imagem não vai ser igual. Então ninguém vai apreciar da mesma maneira. Então eu acho que essas ferramentas vão ficar
na nossa mente we are going to remember that pattern. e vamos lembrar sempre das pétalas de rosa e também do mosaico. We are E ter a certeza que nós somos essas pétalas, que estamos todos juntos e assim como o mosaico, a nossa família está sempre em harmonia. Então, muito obrigado. appreciate both Eu of apreciei muito as duas us. It's nice to have e é bom ter ways of living diferentes formas de viver, mas em harmonia and sharing with this program. e de partilhar as coisas com esse programa. Muito obrigado. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. And today we take the Então, muito obrigado. workshop episode, right? All of Tivemos esse it. So let's have a blast. episódio muito especial. It's already, 10 minutes past, but we'll 10 minutos já passaram. that's okay for both of you as well. As Ainda vamos precisar de mais 5 minutos. Queria partilhar o ecrã, fazer os anúncios. values for the series and episodes. And this is a elegant. Então, esse é o calendário de outubro. Just tell you a few things. We have something called World Values Day in October. Usually it's celebrated on the third Thursday, so which is on 19th, 20th, that period. So we'll be celebrating that on 21st, which will be the birthday celebrations for the series. Temos as comemorações do nascimento das séries e das séries do workshop. CD will be there along Vão estar o Sênio Sudeste, with it will be Santoshi da Rússia, Dudy Jansen de Halifax, a irmã Luciana do Brasil. brother Eric. E como sempre vamos ter o irmão Eric a conversar com eles. Step into our 76th episode. We have Então vamos para o episódio 76 and sister. com a Sister Gayatri e a Sister Gopi. So as all of us know that where Então vai ser a vitória, onde a harmonia existe a vitória. Então dia 14 de outubro, Kumari students who are here às 11h30 da manhã do Brasil e às 3h30 da tarde de Portugal. teachings on victory. So I think it will be almost 3.5 to 4 weeks. We'll be revising them as we do every morning for next 4 weeks. And these are our invitations. Depois, esse é o convite And Santosh Didi and Judy para os aniversários. And yes, as always, we E end como sempre, vamos terminar com um retiro de silêncio early, so it's October. no final do mês, So we'll be having a silence domingo dia 29, called Vijay. um retiro de silêncio. These are our email addresses and Esses são os nossos endereços de e-mail, sites. You can feel free to o site e os canais do YouTube para materials, and these are the workshops and the Values for Life episodes playlist. If you can click on them and find out, we'll be sending you these links as well in the emails. So just stop sharing the screen. interromper a partilha. As usual, there are less people you have gone. So if you can please open your cameras, because that's Então, se quiserem abrir as câmeras para sair da fotografia com os nossos seniors, just Yeah, I'm taking the photograph. So, ok? Só tirar as fotografias. a beautiful moment. Everyone, please open your video if you want. Por favor, abram os vídeos para saírem na fotografia. Ok? Thank you. Ok. so should we just end with a closing meditation? Acabamos com uma meditação triste. Drishti, whatever you all suggest. O que é que vocês sugerem? Maybe commentary, 5 minutes. Comentário de 5 minutos? Hear me? Okay. Yes. Yeah. Go ahead. Something happened to my. Okay. Maybe we can take a deep breath. Então, respirar profundamente. Entrar nesse espaço sagrado, na consciência mais elevada de quem nós verdadeiramente somos. Divine being. Esses seres divinos, seres de luz, Someone who's unique. alguém que é único, Whose
being as we are, who we are, que é como é, by you. com os valores mais elevados. And let me visualize Então eu visualizo myself in harmony a mim mesmo em harmonia interior, who a apreciar quem eu sou, the one Baba sees, aquele que vê Baba the como eu true sou, diamond, como um verdadeiro diamante, so dear to him and to the world. Let me visualize eu trago ele para o mundo e visualizo-me em harmonia com todos ao meu redor. you reach out with beautiful thoughts, Com belos pensamentos que alcançam o exterior, generous feelings, com sentimentos puros e generosos, touch the life of others, que toca a vida dos outros bring meaning, e traz significado action. nas interações. I become aware Então torno-me consciente of the radiance of my presence, da irradiação da minha presença para o mundo, being like a lighthouse, e como um farol offering comfort, ofereço conforto love to everyone. e amor para todos, Conditions are não importa quais são as condições que eles estejam. able. Então isso torna-os estáveis I'm able to help e permite ajudá-los in whatever way de qualquer maneira que seja. expected of me. Let me become aware E eu torno-me consciente eternal relationship with nature deste relacionamento eterno com a natureza and how we are co-creating e como nós estamos a co-criar com Baba a real paradise, o verdadeiro paraíso, a world of beauty. um mundo de beleza. I'm aware of you Então eu trago à consciência essa pureza and my real strength. e isso dá-me uma força verdadeira, me dá-me poder Which keeps me in harmony with que me mantém em harmonia com tudo e com todos. I keep this feeling Obrigado of being a very pure soul por ser uma alma muito pura, by all, amada por todos, loved by God. amada por Deus. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti, muito obrigado a vocês. Thank you everyone. Bye. Obrigado a todos. And thank you. Obrigado. Om Shanti. Om Shanti.